Olá, eu sou o pastor Márcio Alonso, da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, trazendo até você o segundo vídeo do projeto Um Ano com a Confissão de Fé de Westminster. Em 2017, quando a Reforma Protestante celebra 500 anos, nós estudaremos o documento que expressa o desenvolvimento máximo da teologia reformada e que é símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já deve ter visto, e se não viu, nós recomendamos que veja, o vídeo em que falamos a respeito da história e do contexto em que a confissão foi produzida. E hoje seguimos analisando o seu capítulo de número 1, para o qual convidamos a sua atenção e que Deus a todos nos abençoe nessa empreitada. O capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster trata da Escritura Sagrada. E a Escritura e a questão da autoridade, de como a palavra autoritativa de Deus é recebida no mundo hoje, tudo isso está na base da própria Reforma Protestante. Você deve se lembrar que para construir a Basílica de São Pedro no Vaticano, o Papa Leão X autorizou Tetzel, um vendedor de indulgências, a percorrer a Europa vendendo indulgências. E, então, se alguém desse dinheiro aos cofres da igreja, poderia receber um certificado que atestava que por aquela boa obra, uma alma que estivesse no purgatório, fosse de um parente, de um amigo da pessoa que dava a indulgência e a oferta, ou da própria pessoa depois que ela viesse a falecer, essa alma passaria menos tempo purgando seus pecados no purgatório e mais depressa subiria para o céu. Por isso o slogan: assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório para o céu irá saltar. Isso é um fato bastante atestado, inclusive por gravuras feitas na época, e foi contra isso que Martinho Lutero protestou em 31 de outubro de 1517, afixando suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e essa é a data que foi tomada como a mais representativa para marcar o início do movimento da Reforma Protestante. Nessas teses, Lutero protestava, dizendo que aqueles que dizem que quando a moeda tilinta na caixa a alma sai voando do purgatório para o céu estão ensinando doutrina humana. Não há base na Bíblia para isso. Ao contrário, ele via base na Bíblia para ensinar aos cristãos que emprestar ao necessitado ou dar ao pobre era muito melhor do que incentivá-los a comprar indulgências. E que o Papa deveria, se ele estava disposto a cumprir o seu dever, vender a Basílica do Vaticano para levantar dinheiro para socorrer os pobres, ao invés de ir atrás dos pobres para tomar-lhes dinheiro vendendo indulgências para construir a Basílica de São Pedro no Vaticano. Veja, há um problema central aqui, a questão da autoridade. Quem é que está trazendo a voz de Deus ao mundo? O que o Papa está falando representa o que Deus deseja para o mundo? Lutero está dizendo, não, eu tenho a Bíblia em mãos e eu percebo que as duas vozes estão conflitando. Então não é possível que o Papa esteja correto. Foi justamente por questionar a autoridade do Papa e firmar-se na autoridade da Escritura que 12 anos mais tarde Lutero foi convocado para a Dieta de Worms. Dieta aqui significa uma assembleia onde ele seria interrogado, na cidade alemã de Worms. E lá ele foi convocado a retratar-se das suas ideias que eram baseadas na Bíblia. Mas a resposta de Lutero foi que ele não poderia fazer isso. A menos que ele fosse convencido pelo testemunho da Escritura e por argumentos claros, uma vez que ele não cria no Papa e no Concílio, porque estes frequentemente erram e se contradizem, ele tinha a consciência cativa à palavra de Deus e não ia se retratar, não. Ele não poderia agir de outra maneira. E essa é, em essência, a posição reformada. Temos a nossa consciência cativa à Bíblia e não a autoridades religiosas. Tá certo? O teólogo Alexander Rod resume isso no seu livro que comenta a Confissão de Fé de Westminster, dizendo que no catolicismo as escrituras são um produto do Espírito através da igreja. Ou seja, a autoridade da Escritura, no final das contas, passa pelo crivo da igreja, enquanto no movimento da reforma o Espírito fala com a igreja através da palavra. A igreja se sujeita à Escritura. É uma posição completamente diferente. E exemplos vão nos ajudar a entender isso. Mateus 13,55 diz que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, esse aí não é o filho do carpinteiro? Os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, não estão entre nós? As suas irmãs também não estão entre nós? E isso nos dá a entender claramente que Maria teve outros filhos com José, além de Jesus, depois que Jesus nasceu de forma virginal, como aí cremos em comum com os católicos. Mas, para sustentar o dogma de que Maria morreu virgem,
é necessário fornecer uma outra interpretação a essa passagem, mas uma interpretação que claramente não tem apoio bíblico. E os exemplos podem ser multiplicados, como este que eu coloco para você aqui, de uma página que retirei de uma Bíblia católica, onde se diz que Cristo apareceu a Maria antes de aparecer a qualquer outra pessoa depois de haver ressuscitado. Isso não está na Bíblia. Mas é interessante porque o comentário que eu transcrevo aqui para você diz assim: os evangelhos não mencionam nenhuma aparição de Jesus à sua mãe no dia da ressurreição. Contudo, o sentimento cristão cultivou sempre com especial carinho a crença de que Cristo apareceu primeiro a Maria. E presumindo isso, a igreja diz na antífona da Páscoa: Rainha do céu, rejubila, aleluia. Nós não queremos presumir, nós não queremos cultivar sentimentos ou cultivar crenças que tenham base em qualquer outra tradição humana não atestada na palavra de Deus. Até porque Marcos, Mateus, João, Lucas escreveram a esse respeito e todos são unânimes em falar das aparições de Jesus e das importantes revelações de Jesus, e se isso fosse central para a fé cristã, certamente estaria preservado nos evangelhos. Então, você começa a perceber a importância de colocar a Escritura no centro. E é por isso mesmo que o capítulo 1 da Confissão de Fé começa tratando da Escritura. Vamos então ao parágrafo 4º do capítulo 1, porque exatamente este parágrafo diz que a autoridade da Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Ou seja, para nós, a Bíblia é a autoridade suprema, e a sua autoridade não está vinculada a qualquer aceitação, decreto ou interpretação tradicional de quem quer que seja. E por isso, nós devemos e queremos ser o povo da Bíblia. Ela é a palavra de Deus e é por isso que ela tem que ser crida e recebida nos seus termos. Bom, alguns apresentam a objeção dizendo que a igreja foi responsável por dizer quais evangelhos eram fiéis aos fatos e quais não eram. Por isso a igreja acabou dizendo que o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João eram evangelhos canônicos. Cânon significa régua, isso significa que eles tinham a régua adequada para medir e para dizer o que aconteceu, enquanto evangelhos como o de Tomé, evangelhos como o de Maria Madalena foram rejeitados. É verdade. E então argumentam outros que discordam de nós que se a igreja definiu o cânon, a igreja está de certa forma acima do cânon. E nós temos que responder não. O fato de a igreja reconhecer quais livros estão falando a verdade de Deus não significa que a igreja terá o direito de interpretar a vontade de Deus, ou de colocar condições, ou de acrescentar tradições à palavra de Deus. Reconhecer o cânon é uma coisa, e colocar-se como autoridade acima do cânon é outra completamente diferente. Esse é o nosso entendimento do assunto. E é por isso, então, que nós seguimos no nosso estudo. Nós concordamos com Charles Spurgeon, que vai nos dizer que nós devemos estudar a palavra e que a nossa fé não deve estar fundamentada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus falando conosco através da palavra. Bom, o parágrafo 1º da Confissão de Fé diz que Deus está se revelando, não só na Escritura, mas também na natureza, aquilo que os teólogos chamam de revelação geral. E a bondade, a sabedoria, o poder de Deus estão expressos nas coisas que foram criadas, de modo que nenhum homem poderá ter desculpa ao chegar diante de Deus e alegar ignorância. Não. Todas as maravilhas de Deus na sua criação atestam seus atributos, como você pode ler em Romanos capítulo 1, como você pode ler no Salmo 19, e isso torna qualquer homem indesculpável em seu comportamento pecaminoso diante de Deus. Contudo, a revelação geral não é suficiente para salvar. Ela serve para tornar o homem indesculpável no momento de sua condenação, de sua rebeldia, mas não serve para salvá-lo. E a gente vê isso lá na análise do Salmo 19, porque é dito ali por Davi que a revelação de Deus é clara, ela é incessante, global, gloriosa e silenciosa, mas todos os seres humanos podem entender. E podem ser observados muitos outros detalhes na criação, como na gênese das várias aves, como você pode ver aí, ou na formação dos diversos tipos de frutas, como a gente pode ler neste parágrafo. Deus mostrou a sua glória na criação, não é? E Romanos, como eu mencionei, fala a respeito disso.
O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Por isso que nós cantamos: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo os grandes feitos da tua mão, a minha alma canta: grandioso és tu. Esse conhecimento vindo da revelação geral torna os homens indesculpáveis, mas não é suficiente para salvá-los. Assim, o texto da Confissão de Fé diz que a Escritura Sagrada é indispensável para que conheçamos como a justiça de Deus se revela no Evangelho, como Deus salva pecadores, como foi que Deus em Cristo proporcionou a nossa salvação. Não basta contemplar a natureza, nós precisamos da Bíblia. E isso significa também que os modos como Deus revelou a sua vontade na antiguidade ao seu povo agora cessaram. Você vê que no final do livro do Apocalipse é dito que não se deve acrescentar mais nada à revelação de Deus, e agora então nós ficamos com a Bíblia e com o que nela está apenas e tão somente. No parágrafo 6º da Confissão de Fé, há uma outra passagem que diz assim que a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Isso significa que para nós, Deus fala na Bíblia e somente através da Bíblia. Tá certo? Então, quando nós olhamos a Bíblia Católica, por exemplo, como eu mencionei, você vai ter ali diversas outras revelações posteriores, como foi o caso da morte de Maria como virgem, não é? Da sua eterna virgindade, e que foi confirmada, segundo os católicos, pela aparição de Maria em Lourdes. Nós não entendemos que isso possa ser confiado, tá certo? Se alguma revelação fosse dada por Deus, a esse respeito ela deveria constar na Bíblia. Algo que foi sendo crido e cultivado como sentimento da Igreja por séculos, até ser atestado pelo Papa em 1850 e alguma coisa, não está dentro do nosso espectro de fé. Por isso, John Owen, um famoso reformador, vai dizer, um puritano inglês, vai dizer: se as revelações privadas concordam com as Escrituras, elas são desnecessárias, e se discordam, são falsas. Veja, se você acabou recebendo alguma revelação de alguma natureza, se você acha que recebeu, e o que foi revelado a você concorda com a Bíblia, você não precisava disso. E se discorda da Bíblia, é mentiroso. É exatamente assim que nós cremos. Mas alguns têm sua própria versão da Bíblia. Não usam a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, não usam a Almeida Revista aí atualizada, ou a nova versão internacional, ou a Bíblia na linguagem de hoje. Aqueles que usam a Bíblia das páginas arrancadas. Aqueles que investigam a Bíblia em busca de um Jesus histórico, aqueles que se colocam numa crítica mais alta do que a Bíblia, acima da Bíblia, tentando julgar o que nela é verdadeiro ou não, tentando definir o que ali deve ser crido e o que deve ser rejeitado. Essas pessoas se colocam acima da revelação de Deus e tentam buscar um Jesus que está de alguma forma escondido ali dentro. Eles arrancam algumas páginas, especialmente aquelas que têm milagres, eles não creem na ressurreição e assim vai. Nós não estamos com eles. Tudo que está na Bíblia, escrito ali, nós o cremos. E nós recebemos a Bíblia como autoridade, como palavra fiel de Deus. Mas há outro tipo que é mais comum no meio evangélico e bem mais perigoso. Porque a Bíblia da página arrancada ela é facilmente percebida como algo danoso. Mas a Bíblia da página em branco anda muito perigosa. Tem gente que tem umas páginas em branco no final da sua Bíblia para anotar a revelação que tal irmão com dom de profecia acabou de dar, como se aquilo pudesse competir em nível de autoridade com a santa palavra de Deus. Nós não pensamos assim. O que nós buscamos para a orientação da nossa vida está na Escritura e somente nela. Bom, qual é a Escritura? Os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, cujos nomes estão aí e eu suponho que você já os conheça. E o que se diz logo na sequência é que os livros geralmente chamados de apócrifos não são de inspiração divina, não fazem parte do cânon e não têm autoridade na Igreja de Deus e não podem nem ser usados como outra coisa além de escritos humanos. Nós lemos os livros apócrifos. Nós não temos dificuldade em, inclusive, aproveitar algumas informações que ali são dadas, especialmente no livro histórico dos Macabeus. Mas nós não temos esses livros como inspirados, infalíveis e inerrantes. Eles não têm a mesma autoridade da Bíblia. E nós vamos mostrar a você por quê. Pegue, por exemplo, o livro de Judite.
E você vai ver que logo na abertura do livro de Judite, esta é a página da Bíblia de Jerusalém, você vai ver no capítulo 1 que no 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, aconteceu tudo isso. O problema é que Nabucodonosor foi rei dos babilônicos e o pai dele destruiu Nínive antes do seu governo. Nabucodonosor nunca foi chamado em lugar nenhum rei em Nínive e nunca foi chamado de rei dos assírios. É notório que o próprio comentário na Bíblia de Jerusalém, você pode ver aqui no canto, diz que o livro de Judite manifesta uma soberba indiferença pela história e pela geografia. E que essa surpreendente liberdade só se justificaria se os autores quisessem fazer algo diferente de uma obra de história. Bom, nós entendemos que toda a Bíblia precisa ser crida como história. Se Jonas não esteve 3 dias na barriga do peixe, então quando Jesus falou que passaria 3 dias no ventre da terra e depois ressuscitaria, como foi o caso de Jonas, então se Jonas não esteve lá, por que eu creria que Jesus ressuscitou? E se eu não creio que Jesus ressuscitou, você já sabe, é vã a pregação, é vã a fé de quem nisso acredita. Então, ou nós estamos com a Bíblia baseada em fatos históricos, ou nós não podemos crer nela. E o livro de Judite não pode ser crido, porque comete erros históricos grosseiros. Vamos ao livro de Tobias. Há uma passagem que Tobias pergunta ao anjo o que ele devia fazer com umas partes de um peixe, e o anjo lhe responde que ele deveria queimar as vísceras daquele peixe, porque a fumaça produzida afugentaria os demônios. A gente não vê na Bíblia que fumaça de víscera de peixe afugenta demônio. É o nome de Jesus, é na autoridade do Espírito Santo que as forças das trevas são vencidas, e não por certos rituais típicos da feitiçaria. Então nós não podemos concordar com o livro de Tobias. Tobias inclusive diz que é melhor praticar esmola do que acumular ouro, e nós concordamos com ele, mas na sequência ele diz que a esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Aí nós não podemos concordar com Tobias. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que nos purifica de todo o pecado, não é? E é nisso que nós cremos. Bom, o livro dos Macabeus fala de oração pelos mortos, e é atestado ali que é a primeira declaração desse tipo de crença em toda a Bíblia, e só no livro dos Macabeus, e é por isso que os católicos precisam, inclusive, do livro dos Macabeus, para poder determinar oração pelos mortos ou venda de indulgências, não é? Mas o próprio livro dos Macabeus termina dizendo que ele tentou fazer a melhor narrativa possível, mas se ele não foi bem sucedido, que ele se desculpa. Nós nunca vimos Isaías, Jeremias ou qualquer outro profeta pedindo desculpas por falar em nome de Deus, nem dizendo que fez o melhor que podia. Eles traziam a infalível palavra do Senhor ao seu povo, que devia ser recebida com autoridade. Por isso nós não cremos nos livros apócrifos. E você pode ler um pouco mais sobre isso no livro Introdução Bíblica, da editora Vida, de Norman Geisler e William Nix. Aí estão as fotos das capas das 2 edições do livro. A minha é a edição mais antiga, que está à direita. Bom, você pesquisando lá nesse livro encontrará os argumentos que alguns citam a favor dos apócrifos e as objeções. Eles são citados no Novo Testamento por Judas e por Paulo ao escrever a Timóteo, dizem os que defendem a permanência desses livros no cânon. Eles constam na Septuaginta, nos manuscritos mais antigos, completos da Bíblia, eles têm referências a passagens suas na arte cristã primitiva, aparecem entre os livros que foram descobertos em Qumran, foram usados por anglicanos e ortodoxos orientais e foram aprovados pelo Concílio de Trento da Igreja Católica. Mas isso para nós não prova nada, porque quando foram citados no Novo Testamento, nunca foram citados como inspirados. Apenas um trecho e uma pequena informação desses livros foi colocada no texto inspirado, e aquela informação então é legitimada por conta do livro inspirado. O fato de constarem na Septuaginta não quer dizer nada. A Septuaginta vem de Alexandria, o cânon judaico é guardado em Jerusalém. A Septuaginta era uma tradução de livros e não um cânon em si. Se partes do livro apócrifo aparecem em pintura, nós não vamos dar a eles o crédito de canônico, porque a arte não define cânon. Se há cópia de livros apócrifos em Qumran, isso não quer dizer nada, porque Qumran era uma biblioteca que não era estritamente sagrada. Se anglicanos e ortodoxos usaram esses livros, nunca lhes deram autoridade canônica. E se a Igreja Católica os canonizou no Concílio de Trento, foi num ato de reação ao Lutero, que exatamente em suas teses combatia ensinamentos que só poderiam ser encontrados nos livros apócrifos.
Bom, os argumentos definitivos para nós, apresentados lá naquele livro da Introdução Bíblica, são que os judeus jamais aceitaram esses livros, que Jesus e os autores do Novo Testamento jamais o aceitaram, que esses livros não reivindicam ser proféticos, que eles não acrescentam nada ao nosso conhecimento das verdades messiânicas, que eles contêm erros históricos grosseiros, heresias graves, e que, em sua época de escrita e no seu idioma, eles destoam demais dos demais livros do Antigo Testamento. Eles são mais tardios e eles não foram escritos em hebraico. Por isso mesmo nós não o recebemos. Ok? Bom, tratando agora desse comprido parágrafo, o quinto parágrafo, nós vamos procurar colocá-lo em ordem direta para ficar um pouco mais fácil. Se a gente pegar esse parágrafo e colocar em ordem direta, a gente diria que existem argumentos pelos quais você pode ver a evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. A excelência do seu conteúdo, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a harmonia das partes, o seu objetivo de dar a glória a Deus, a revelação de como o homem se salva, muitas outras excelências incomparáveis, a sua perfeição, tudo isso é motivo para nós crermos que a Bíblia seja a palavra de Deus. Porém, a nossa plena persuasão só vem do Espírito Santo. Ou seja, você pode mostrar a alguém as muitas perfeições, os muitos encaixes, a harmonia completa da Bíblia, mas a plena persuasão de que a Bíblia é a palavra de Deus só será dada a alguém mediante a obra do Espírito Santo. No entanto, o destaque dessas virtudes da Bíblia deve nos mover e incitar a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. E a igreja pode nos ajudar a entender o valor da Bíblia nesse sentido. Bom, o parágrafo 6 diz que todo o conselho de Deus está expressamente declarado na Escritura e pode ser lógica e claramente deduzido dela. O que isso quer dizer? Que nós temos para a nossa vida diária aquilo que nós precisamos para a salvação, para a fé e para a vida. Isso significa que a Bíblia é um guia suficiente para nós. E John MacArthur, um conhecido pastor americano, escreveu um livro chamado Nossa Suficiência em Cristo, defendendo a ideia de que temos na Escritura e na obra de Cristo o suficiente para ter uma vida saudável e equilibrada em todos os aspectos. MacArthur escreveu isso porque ele aconselhou um jovem e a sua equipe pastoral ajudou um jovem com problemas depressivos e esse jovem veio a se suicidar. E psicólogos da região resolveram processar a igreja, alegando que a igreja não tinha capacidade técnica para dar conselhos para alguém que estivesse enfrentando problemas psicológicos. E a igreja se defendeu e procurou defender e provar que a Bíblia tem condições de oferecer conselho para qualquer alma em conflito. E eles, logicamente, ganharam a causa. Na primeira, na segunda, na terceira instância, a Suprema Corte Americana se recusou a analisar o processo porque o tinha como muito claro, e isso deu origem a esse livro, Nossa Suficiência em Cristo. Quando você crê, como diz o parágrafo 6º da Confissão de Fé, que tudo que você precisa para viver uma vida equilibrada está na palavra de Deus, há princípios ali, que embora não sejam exaustivos e se apliquem a cada situação do cotidiano do século XXI, você tem os princípios suficientes, você deveria entender melhor o apelo de John MacArthur. Muita gente tem corrido para as ciências humanas muito depressa, como se a palavra de Deus não fosse suficiente para orientar a sua vida. Vira e mexe eu ouço com muito mais frequência do que gostaria. Ah, pastor, isso aí não tem jeito. Não vai dar para orar e só aconselhar com Bíblia, não. Essa pessoa precisa de terapia. Quando nós entregamos o cuidado de nossa alma, de nossas emoções, de nossas convicções, a diretrizes que não são fundamentadas na palavra de Deus, nós estamos correndo um perigo muito sério. E isso é algo que nós devemos pensar com muito carinho. Se você quiser pesquisar a respeito disso, o nome do processo está aí. Nelly versus Grace Community Church. Se você pesquisar, você vai ver o processo. Mas a história está razoavelmente contada no livro, que é uma excelente releitura a que nós lhe fazemos grandes recomendações. Bom, seguindo aqui. Nós reconhecemos, contudo, que a iluminação do Espírito de Deus é necessária para a compreensão das coisas reveladas na palavra. Você pode entender muita coisa sobre a palavra de Deus, mas para que você entenda de maneira salvadora, você precisa da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito quem o convence a partir da Escritura, certo? E embora haja muita gente que entendeu o que a Bíblia diz, esse entendimento é intelectual e não espiritual e salvador. Sem o auxílio do Espírito Santo, a sua leitura da Bíblia jamais será salvadora.
Bom, também está dito nesse parágrafo que algumas coisas quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo regras gerais da palavra que devem ser obedecidas. O que isso significa? Significa que a Bíblia nos fala sobre todas as coisas e nos dá princípios para viver em todas as áreas, mas ela não esgota isso. E em algumas ocasiões nós precisamos aplicar os princípios da palavra de Deus, usar da prudência cristã e, conhecendo a nossa realidade, fazer uso das orientações gerais da Bíblia aos casos específicos. Um exemplo disso se dá nas muitas questões que a igreja acaba regulando debaixo dos princípios da Bíblia. É o que acontece na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós entendemos que a Bíblia fala claramente que a igreja deve ser governada por presbíteros, em número plural, que eles são eleitos pelo povo. E nós vamos ver isso ao estudar a confissão. Mas eles vão ser eleitos por quanto tempo? A Bíblia não fala. É vitalício? Deve ser reeleito? Deve ser avaliado com o tempo? A Bíblia não fala. Quando a igreja presbiteriana usa princípios gerais e diz que um presbítero deverá ser eleito pelo período de 5 anos, ela está aplicando princípios gerais de sabedoria, de prudência, regras gerais da palavra a situações concretas e específicas que só foram normatizadas em princípio geral na Escritura. Tá certo? É isso que o parágrafo quer dizer. Seguindo, apesar de algumas coisas serem mais difíceis na Bíblia e nem tudo ser igualmente claro, quando se trata de verdades que precisam ser cridas para a salvação, doutos e indoutos podem alcançar uma compreensão suficiente. Isso é maravilhoso, porque pessoas humildes, com a assistência do Espírito Santo, mesmo que o palavreado em algumas ocasiões e em algumas passagens da Bíblia seja mais difícil, poderão certamente compreender as verdades salvadoras. Um pecador, lendo a palavra de Deus, entenderá que precisa de Jesus Cristo e do seu sacrifício para ser salvo. E essa é uma verdade maravilhosa, porque justamente os reformadores trabalharam para desenvolver isso, para colocar a Bíblia na mão do povo, para incentivar o livre exame das Escrituras. Enquanto a igreja segurava a interpretação e meio que controlava o que era crido, às vezes contra o que estava escrito, a reforma está dizendo que possivelmente não serão entendidas todas as coisas pelos indoutos, mas eles devem examinar livremente a Bíblia, porque eles conseguirão entender o necessário para a sua salvação. Bom, o parágrafo 8 diz que o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego é que são inspirados. Ou seja, a versão que nós utilizamos, Almeida, revista atualizada em nossa igreja, ou qualquer outra versão em língua portuguesa, ela é uma tradução. E traduções não são 100% precisas. E por isso o estudo dos idiomas originais é necessário, porque Deus está falando no idioma em que a palavra de Deus foi originalmente escrita. E assim, é a esse original que nós devemos voltar sempre que tivermos qualquer dúvida. E nós cremos que eles foram preservados pelo cuidado singular e pela providência de Deus em todos os séculos. Nós temos vários testemunhos belos a respeito disso. Você tem aí um site na internet onde você pode acessar o Códice de Leningrado, ou Leningrad Codex, Codex Leningradensis. Esse é o manuscrito do Antigo Testamento completo, mais antigo de que se tem notícia. Ele data do ano 1008 da era cristã. E um facsímile dele já está todo disponível na internet nessa época de maravilha digital. Você pode acessar lá para conferir. O Codex Leningradense, ele tinha anotações marginais no texto da Bíblia, como se fossem comentários. E essas anotações são chamadas de anotações massoréticas. São códigos que os copistas da Bíblia estabeleceram para preservar o texto. E se você pesquisa, por exemplo, o Manual da Bíblia Hebraica de Edson de Faria Francisco, você vai ver que no fim de cada livro da Bíblia, os massoretas faziam comentários, onde eles anotavam o total de versículos, o total de palavras, o total de letras, qual era a palavra do meio, qual era a letra do meio. Então, ao final do Pentateuco, por exemplo, você vai ver que o Pentateuco todo tem 400.900 e poucas letras. E tantas palavras, e a letra do meio está em Levítico, capítulo tal, versículo tal, e a palavra do meio em Levítico tal, capítulo tal, versículo tal. Que coisa impressionante, não é? O cuidado
na preservação da Bíblia. Os maçoretas preservaram a Bíblia nesse sistema de contagem de letras, de palavras e tudo mais, com um rigor extremo. E até o ano 1000, no ano 1000, melhor dizendo, você tem um manuscrito mais antigo de que se tinha notícia até metade do século XX. Nessa época, em 1940 e pouco, lá na região de Qumran, em Israel, nessas cavernas que você pode ver aí na montanha, e nessas ruínas que você vê aí no topo, havia uma comunidade que era do período dos dias de Jesus, chamada os essênios. Eles fugiram de Jerusalém porque consideravam que os fariseus eram corruptos e queriam viver uma vida mais pura, mais dedicada ao Senhor no deserto. E então lá no deserto os essênios copiavam os livros sagrados e se dedicavam a essa tarefa. E eles ali tinham uma vida bastante isolada, muito rigorosa, não é? E se dedicavam muito às escrituras e tinham uma biblioteca fabulosa. No entanto, quando o general Tito, de Roma, veio contra Israel para aniquilar os judeus, eles tiveram que fugir às pressas. E eles enterraram seus pergaminhos numas cavernas na montanha, guardando-os em vasos de barro. O barro conserva a umidade do lado de fora, mantém o pergaminho mais seco de forma que ele não apodreça, e assim eles colocaram os seus rolos em vasos de barro e esconderam esses rolos em cavernas que eram escavadas na montanha. E isso ficou guardado ali por séculos. Até que, em 1947, alguém descobriu isso. Os essênios fugiram de Tito, acharam que iam voltar para buscar os seus livros, nunca mais voltaram. E os livros ficaram guardados na região do Mar Morto, uma região extremamente seca, não é? Estavam acondicionados em vasos de barro, conservados numa temperatura muito propícia, e por 20 séculos quase eles ficaram ali guardados. 19 séculos, para ser um pouco mais preciso. Bom, em 1940 e poucos, esses homens estavam pastoreando ovelhas na região e encontraram esses pergaminhos nas cavernas. Não é? E ali eles guardaram as cavernas, tamparam as cavernas e pegaram alguns dos pergaminhos e foram vender. E quando se descobriu os muitos livros que estavam ali, se notou que eram livros de extremo valor. Eles hoje estão guardados no Museu da Bíblia em Jerusalém e há uma biblioteca completa que tem todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther. Foram encontrados fragmentos de todos, inclusive um rolo completo do livro de Isaías. E por conta de terem sido conservados ali naquela região do Mar Morto, que é a depressão mais profunda da Terra, né, com uma umidade do ar muito baixa, que faz inclusive com que a água do Mar Morto não escoe e se evapore, e a água do Mar Morto fica cheia de minerais e muito densa, por isso que a água do Mar Morto é boa para fazer cosméticos, por isso que não dá para morrer afogado na água do Mar Morto, de tão densa que ela é, você boia. Né? Qumran estava ali, e lá foram guardados os livros. E então você percebe a preservação do Antigo Testamento. Moisés escreveu por volta do ano 1440, Isaías por volta do ano 700 a.C., os manuscritos medievais, como é o caso, né, do Codex Leningradense, o mais antigo que se tinha era do ano 1000. E aí ficava aquela dúvida, será que o texto do Antigo Testamento foi preservado? Afinal de contas, entre o Codex Leningradense e Moisés, diziam os críticos do século XX, tem 2.500 anos de distância. Não é? E parecia razoável aos críticos dizer que o texto havia sofrido corrupção no seu processo de transmissão. No entanto, com a descoberta lá no século XX de Qumran, foram encontrados livros que foram enterrados no ano 70 da era cristã e rolos que, quando foram enterrados, já tinham 200, 300 anos de idade. Ou seja, a biblioteca de Qumran é do ano 70 para trás, podendo entrar a 2, 3 séculos antes de Cristo. Ela estava extremamente próxima, portanto, de Isaías e de outros escritores. E nós estamos falando mais de Isaías porque o rolo de Isaías foi encontrado completo em Qumran. E agora era a hora de comparar os livros escritos e os manuscritos que estavam em Qumran com o Codex Leningradense para estudar a história de transmissão do texto do Antigo Testamento. E batia direitinho. E era praticamente inquestionável que todo o texto bíblico foi preservado de maneira fidedigna. Ou seja, agora os críticos estão desarmados, porque temos livros de 2.500 anos atrás, livros de 1.000 anos atrás, e eles estão batendo perfeitamente com a Bíblia que a gente estava usando aqui semana passada, antes de tudo isso acontecer. Que história maravilhosa para demonstrar a preservação da palavra de Deus. Bom, quanto ao Novo Testamento,
você pode pesquisar naquele livro de introdução bíblica, e F.F. Bruce também escreve sobre isso, nós temos uma história ainda mais abrangente. O número de manuscritos, de cópias do texto bíblico, né? A quantidade de documentos que nos permitem comparar, inclusive, o texto bíblico, porque cartas citaram o texto bíblico, outros documentos fizeram referências às escrituras. Então você tem vários materiais para comparar o texto bíblico. Você perceberá que o Novo Testamento, melhor dizendo, é o documento mais bem atestado da história da humanidade. No que se refere à quantidade de cópias, no que se refere à possibilidade de comparar esses documentos com outras fontes, no que se refere à variedade de informações que pode ser obtida, no que se refere à distância temporal entre os documentos encontrados mais antigos e a produção do fato. Em tudo isso, o Novo Testamento ganha disparado de qualquer documento de Platão, de William Shakespeare ou de qualquer outro escritor do passado, cujas obras não costumam ser questionadas. As pessoas que desconfiam da Bíblia é porque não querem obedecê-la, e aí ficam arrumando argumentos para não segui-la. Nós temos muita tranquilidade de que a palavra de Deus foi preservada intacta para nós. Bom, nós também dizemos que uma vez que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, e que essas línguas não são conhecidas do povo de Deus, que o povo de Deus tem direito e interesse na tradução da Bíblia, para poder lê-la, para poder estudá-la, e que então nós incentivamos a tradução. Se você se lembrar, enquanto esteve preso no castelo de Wartburg, quando escreveu o hino Castelo Forte, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Na sequência, você assistiu no vídeo de abertura da nossa série que o rei Tiago, na Inglaterra, produziu a King James Version, e que lá em Genebra foi produzida pelos reformadores também a Bíblia de Genebra, traduzindo, portanto, a Escritura. Os reformadores sempre foram ardorosos tradutores da palavra de Deus para que você tivesse a Bíblia em sua linguagem. Ela é importante e ela deve ser entendida, lida, crida e obedecida por todos. João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia que nós usamos, Almeida, Revista e Atualizada, era um pastor protestante, conforme você pode conferir no site da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, penúltimo parágrafo, parágrafo 9º. A regra de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Se nós entendemos que não é a igreja que interpreta a Bíblia, quem interpreta a Bíblia? A Bíblia. Como isso? Se você tiver um texto mais difícil, você procure um texto mais claro que trate daquele assunto. Se houver uma passagem que fala isoladamente sobre um assunto e aquele assunto é obscuro, é melhor calar, é melhor aguardar para que Deus manifeste no dia final a interpretação disso e não especular. Como funcionaria isso na prática? Vamos dar uma olhada como Daniel nos ajuda a interpretar Apocalipse. Quando você lê o livro de Daniel no capítulo 7, você vê que Daniel teve um sonho com 4 animais. Um leão com asas, um urso com costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e um dragão com 10 chifres. E a interpretação do livro de Daniel deixa claro que o leão se refere ao reino da Babilônia, que o urso se refere ao reino da Pérsia, que o leopardo se refere ao Império Grego e que o dragão se refere ao Império Romano. E assim então, animais no livro de Daniel, esses animais se referem a impérios humanos. Quando você chega no livro do Apocalipse, você tem uma besta que emerge do mar no capítulo 13. E ela tem partes de urso, partes de leopardo, partes de leão e partes de dragão. E como é que nós vamos interpretar isso? Nós vamos comparar Daniel com Apocalipse e ver que os animais de Daniel subiam do mar e a besta em Apocalipse emergia do mar. Que o dragão tinha 10 chifres e a besta de Apocalipse também. Que tem um leão em Daniel e a boca do animal de Apocalipse é boca de leão. Que existe um animal semelhante a leopardo em Daniel e a besta de Apocalipse era semelhante a leopardo. Ou seja, se em Daniel esses animais estão descrevendo impérios humanos e seus poderes, a interpretação em Apocalipse precisa estar ligada a isso. Isso é correr para a Bíblia para interpretar a Bíblia. Um excelente exemplo para você entender. Bom, isso também nos leva a conclusão de que o sentido da Bíblia não é múltiplo, mas é único. Tem muita gente que diz assim, você leu a Bíblia, ela quer dizer isso para você, mas para mim ela quer dizer outra coisa. Um de nós dois tem que estar errado. Nós não estamos dizendo que a Bíblia não possa ser aplicada em contextos diferentes, mas que a sua mensagem é única.
Então, se a verdade de que Deus controla todas as coisas consolou você no dia que você perdeu um ente querido, ou consolou outra pessoa no dia que ela perdeu o emprego, a verdade continua sendo de que Deus controla todas as coisas. Mas você não pode ler a passagem onde está dito que Deus controla todas as coisas e tirar a conclusão de que Deus está falando para você fazer qualquer coisa diferente deste sentido. Então, a interpretação é única, a aplicação ela pode ser variada. Deus fala o que fala. Os princípios podem ser aplicados de maneira diferente, mas o texto não tem múltiplos sentidos, tá certo? E por fim, o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas devem ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões e doutrinas, deve ser o Espírito falando na Escritura. O que isso significa? Lutero questionou o Papa. Lutero não seguiu conselhos religiosos. Lutero disse: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Nós estamos dizendo isso também. O Espírito Santo fala conosco na Escritura. E nós vamos até ela e oramos e procuramos a explicação dela para ela mesma e nos submetemos a ela e ela resolve todas as nossas controvérsias na igreja, nas disputas de opinião particular, em todas as áreas da nossa vida. Isso significa que nós deveríamos levar isso muito a sério para orientar as nossas divergências conjugais, para orientar o relacionamento entre pai e filho, para que a Bíblia diga e tenha a palavra final em todas as áreas da nossa vida. Pensemos a respeito disso, porque se dizemos que Deus fala conosco através da Bíblia, quando Deus tem opinião, a gente perdeu o direito de ter a nossa. A gente precisa concordar com Ele. Quando Deus já disse algo, nós não podemos dizer: eu sei que está na Bíblia, mas eu tenho opinião diferente. Isso é uma tremenda rebeldia contra Deus. Infelizmente nós ouvimos isso muito mais do que gostaríamos. Neste século onde parece que a opinião de todo mundo que comentou o seu post no Facebook tem valor igual, se Deus comentar alguma coisa sobre a sua vida, acabou. É aquele comentário o único verdadeiro que deve ser aceito. Então vá à Bíblia, veja o que ela fala e acabou a discussão. Não se apela do que Deus revelou na sua palavra. É o ponto final pelo qual todas as controvérsias são dirimidas. Bom, nós esperamos ter explicado para você o capítulo e agora vamos às suas implicações. Se você entendeu a abordagem que nós damos à Escritura, você estará protegido de achar que pode ser salvo sem o Cristo da Escritura. Se alguém falou assim para você: todos os caminhos levam até Deus e tudo mais, e você tem a sua fé, eu tenho a minha, olha, sem Jesus Cristo revelado na palavra de Deus, você não pode chegar até o Senhor. A Bíblia tem autoridade salvadora para nos conduzir a Deus. Estudar esse capítulo nos protege de novas revelações. Não vamos acrescentar nada ao que Deus já nos falou. Estudar esse capítulo nos protege de outras escrituras. Nós estamos aqui claramente diferenciados dos Mormons e o Livro dos Mormons, dos Adventistas com os escritos de Ellen White e de tantos outros que têm outros livros que complementam com alguma suposta revelação o que Deus disse ao seu povo. Não, nós somos o povo da Bíblia, certo? Apócrifos são escritos meramente humanos e nós assim os tomamos. Isso também nos protege da alta crítica. A Bíblia é o que é, quer nós admitamos isso ou não. Nós não temos o direito de arrancar páginas dela ou de descartar alguma coisa que nos pareça inconveniente que ela veio a revelar. O capítulo da Confissão de Fé, número 1, também nos protege de desprezar a majestade da Escritura. Veja a excelência do estilo, do conteúdo da palavra de Deus e curve-se à sua autoridade. Desprezar o papel do Espírito Santo. Apesar de admirar a Bíblia como obra literária, é o Espírito Santo quem o convencerá de que ela é a palavra de Deus. O estudo deste capítulo nos protege de desprezar a suficiência da Escritura. Aqui, um dos pontos mais necessários em nossos dias. Deus deu na Bíblia o que você precisa. Assista menos programas tutoriais de televisão sobre como cuidar do seu filho e leia Provérbios. Assista menos programas de vida conjugal ou de vida íntima na televisão e vá ler a maneira como o marido deve tratar a sua esposa e a esposa ao marido em Pedro, em Efésios, em Cantares. A Bíblia é suficiente para você. Este capítulo também nos protege de desprezar a prudência cristã. Nem tudo está regulado na Bíblia nos detalhes, mas nós devemos pegar os princípios da palavra de Deus e aplicá-los com prudência nas situações concretas. E isso também é algo que precisamos fazer em muitas áreas da vida.
Esse capítulo nos lembra da importância da leitura do leigo. Não precisa ser doutor em teologia para ler a Bíblia e se beneficiar dela. Há muita coisa claramente expressa na palavra de Deus que pessoas comuns que saibam ler poderão com certeza compreender. Esse capítulo nos livra de descartar o texto como algo corrompido. Você e eu cremos que Deus preservou a sua palavra com cuidado singular e pela divina providência. Isso nos leva também a valorizar o estudo das línguas originais. Cuidado! A Almeida Revista Atualizada não é uma versão inspirada. A versão inspirada é no grego e no hebraico. No entanto, a gente usa a tradução, e ela é uma boa tradução, graças a Deus por ela, mas se houver alguma dificuldade quanto ao sentido mais preciso, o lugar para onde devemos correr é para o idioma original. Por isso, respeite e incentive o estudo do seu pastor, para que ele tenha a oportunidade de se formar num seminário. Incentive as pessoas que estão estudando os idiomas originais, porque é uma ferramenta de extrema importância para a vida da igreja. Não despreze, então, a importância das traduções, tá certo? Elas são úteis e necessárias. Cuidado com a hermenêutica humanista, aquela que diz assim, esse texto diz para mim isso, eu entendi isso. Não. O texto diz o que diz, e a Bíblia se explica, e um sentido só ela tem. E por fim, esse capítulo nos protege da obediência cega a pessoas ou a concílios. Doutrinas humanas, opiniões humanas, decretos humanos não servem para nós. As nossas controvérsias são julgadas pelo Espírito que fala na Bíblia. Ufa! Acabamos aí. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você concorda com essas coisas, você verá que todos os demais capítulos da Confissão de Fé derivarão seus pontos do que aqui está sendo dito. Deus fala conosco na Bíblia. Ela é a nossa regra, preservada, infalível, interpretando a si mesma, suficiente, autoritativa. Quem crê nisso é reformado. É isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve. É isso que nós cremos. E isso que nós esperamos que tenha abençoado a sua vida. Tenha você um bom dia, uma boa semana. Que Deus o abençoe. Semana que vem a gente se encontra aqui para estudar o próximo capítulo, se Deus quiser. Até lá.